Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima no futebol brasileiro amanheceu diferente depois que começou a circular, nos bastidores, um rumor tão inacreditável que muita gente riu no começo. Mas agora, com cada fonte reforçando a história, está virando praticamente uma certeza entre dirigentes, empresários e até mesmo jogadores. Endrick teria chegado ao Flamengo por empréstimo de 1 ano, numa negociação que poucos ousariam imaginar e que já movimenta o noticiário esportivo inteiro. A simples ideia de ver a joia brasileira, formada no Palmeiras e atualmente no Real Madrid, vestindo o manto rubro-negro, desperta uma mistura de surpresa, euforia, incredulidade e até ciúme por parte das torcidas rivais. O burburinho começou pequeno, como aqueles comentários sussurrados por alguém que sempre aparece com uma informação antes dos demais, mas cresceu como rastilho de pólvora, até se tornar a conversa dominante nos corredores do futebol. Há quem diga que a operação foi arquitetada de forma silenciosa, com poucas pessoas envolvidas e um plano cuidadosamente construído para permitir que o jovem retornasse ao país temporariamente, ganhasse mais minutos e se preparasse para assumir de vez seu papel de protagonista no cenário internacional. E agora? Mesmo sem nada oficial, a sensação é de que o impossível está prestes a se tornar realidade. O que mais chama a atenção em toda essa história é o impacto imediato que o rumor causou entre os torcedores do Flamengo, que já começaram a imaginar como seria ver o garoto vestido de vermelho e preto, recebendo passes, arrancando com velocidade e finalizando com aquela precisão que virou assinatura ainda na adolescência. As conversas nos grupos, nas redes sociais e até nos programas de rádio e TV esportivos giram em torno da mesma pergunta: como o Flamengo conseguiu isso? Não importa quantas dúvidas surjam ou quantos rivais desconfiem de que há exagero nesse burburinho, o fato é que a possibilidade parece mais concreta do que nunca. Especialmente porque a proximidade entre empresários brasileiros e o clube carioca sempre foi vista como uma ponte importante para movimentações surpreendentes. E enquanto alguns tentam entender a lógica por trás do empréstimo, outros preferem apenas curtir o momento e criar expectativas, imaginando que o Flamengo pode ter dado o maior golpe de mercado dos últimos anos, trazendo a maior promessa do futebol brasileiro de volta ao país em um momento crucial para o elenco e para a torcida. O contraste entre o início da carreira de Endrick e essa possível volta temporária ao Brasil também alimenta o entusiasmo em torno da situação. Todo mundo lembra da ascensão meteórica dele no Palmeiras, quebrando recordes, impressionando com força física fora do comum para essa idade e marcando gols decisivos quando ainda estava começando sua trajetória no time profissional. Depois disso, a transferência para o Real Madrid virou uma espécie de rito de passagem para que ele ocupasse o espaço que muitos consideram que ele merece no futebol europeu. No entanto, com esse burburinho sobre o Flamengo, surge a ideia de que talvez uma temporada no rubro-negro possa acelerar ainda mais seu amadurecimento, dando a ele um ambiente competitivo, caloroso e com pressão suficiente para moldar seu caráter dentro de campo. A possibilidade de jogar em um clube de massa, com uma torcida exigente e apaixonada, pode oferecer exatamente o tipo de experiência que o Real Madrid gostaria que ele tivesse antes de assumir um papel de maior destaque por lá. De qualquer forma,
O que domina as discussões não é apenas a presença de Endrick no Flamengo, mas tudo o que isso representaria para o futebol brasileiro. Um movimento dessa magnitude elevou o patamar da conversa para outro nível, com analistas tentando entender como um empréstimo dessa natureza poderia ser estruturado, quem teria dado o aval final e quais contrapartidas estariam envolvidas. A sensação é de que esse tipo de movimentação poderia inaugurar um novo tipo de relacionamento entre clubes europeus e brasileiros, especialmente quando se trata de lapidar talentos jovens que precisam de tempo de jogo e de um ambiente de alta pressão. A torcida do Flamengo, sempre confiante, já começa a montar cenários sobre como o ataque ficaria organizado, quais seriam as funções de Endrick e como os adversários reagiriam diante de um elenco ainda mais potente e perigoso. O rumor tomou proporções tão grandes que já supera qualquer debate comum de janela de transferências. Outro elemento importante desse burburinho está no impacto emocional que a possível chegada de Endrick causaria dentro do próprio elenco do Flamengo. Jogadores experientes enxergam a presença de uma joia como um estímulo extra, algo que aumenta a competitividade interna e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de expectativa e motivação. A chegada de um jovem tão talentoso poderia elevar o desempenho coletivo, pois todo mundo sabe que, quando um atleta desse nível faz parte do grupo, todos querem aparecer ao lado dele, combinar jogadas, criar lances de efeito e mostrar sintonia. Além disso, a simples presença de Endrick seria capaz de atrair ainda mais atenção da imprensa internacional, aproximando o Flamengo de um nível midiático que poucas equipes sul-americanas alcançam. Há relatos de que até patrocinadores começaram a sondar discretamente os representantes do clube para tentar entender se há movimentações nesse sentido, porque um jogador como Endrick muda completamente o valor de mercado de uma equipe. No fim das contas, a primeira parte desse rumor deixa claro que ninguém está lidando com uma simples especulação. Cada nova informação que surge parece reforçar a ideia de que há algo concreto acontecendo nos bastidores, mesmo que nenhum dirigente queira abrir o jogo e confirmar abertamente. A torcida está empolgada, os rivais estão desconfiados, a imprensa está em alerta e os bastidores estão fervendo. Endrick, que já conquistou fãs ao redor do mundo, agora se torna centro de um dos maiores possíveis movimentos de mercado que o futebol brasileiro já viu. E assim, enquanto todo mundo tenta compreender o tamanho dessa história, o rumor só cresce, alimentado por pequenos sinais, movimentações silenciosas e a certeza de que, se tudo isso realmente se confirmar, o Flamengo viverá uma das fases mais surpreendentes da sua história recente, marcada pela chegada de um dos maiores talentos que o país produziu nas últimas décadas. Se a primeira parte do burburinho já tinha inflamado os torcedores, a segunda etapa das conversas que circulam nos bastidores deixa tudo ainda mais intenso. Porque agora surgem relatos de que a chegada de Endrick ao Flamengo não seria apenas uma negociação pontual, mas parte de um projeto bem maior envolvendo sua adaptação, sua vitrine e seu desenvolvimento como atleta de elite. Fontes ligadas às estruturas internas do futebol brasileiro afirmam que a ideia de emprestar o jogador para um time de enorme visibilidade como o Flamengo poderia atender também aos interesses do Real Madrid, que gostaria de ver o garoto atuando com regularidade em um ambiente de alta pressão antes de assumir definitivamente responsabilidades maiores na Europa.
Essa teoria faz com que muitos especialistas passem a olhar a situação com mais lógica e menos incredulidade, já que esse tipo de estratégia não é incomum no futebol internacional, embora raramente aconteça desse jeito com jogadores tão badalados. E enquanto os dirigentes preferem não comentar, o rumor se fortalece, ganhando novos contornos e deixando a torcida cada vez mais confiante de que não é apenas fantasia. Outro ponto que alimenta a chama desse burburinho é a ideia de que o Flamengo, com sua estrutura, sua torcida massiva e seu alcance midiático, seria o palco ideal para que Endrick se tornasse ainda mais preparado para o cenário europeu. Em conversas nos bastidores, muitos lembram que o clube carioca tem histórico de desenvolver jogadores sob pressão, trabalhar talentos jovens ao lado de atletas experientes e transformar promessas em protagonistas. Esse ambiente, combinado com a intensidade das partidas e a expectativa da nação, seria perfeito para moldar o garoto para desafios ainda maiores. Além disso, o estilo de jogo ofensivo que o Flamengo geralmente adota permitiria que Endrick tivesse liberdade, espaço e bola suficiente para mostrar todo o seu repertório, desde arrancadas explosivas até finalizações precisas, passando pela inteligência tática que ele desenvolveu ainda muito jovem. Por isso, cada nova pista alimenta a crença de que essa movimentação teria motivação esportiva, estratégica e financeira. Há também quem acredite que essa possível chegada de Endrick ao Flamengo poderia ser vista como um divisor de águas no modo como o futebol brasileiro lida com suas jovens promessas. Em vez de assistir seus talentos partirem cedo e sumirem temporariamente do radar nacional, uma operação desse tipo permitiria que o torcedor acompanhasse mais de perto o processo de desenvolvimento de uma estrela internacional. Isso fortaleceria a conexão emocional do público com o jogador, criaria novos laços de identificação e colocaria o Brasil no centro de uma narrativa global, mostrando que o país ainda exerce influência sobre a formação das grandes promessas do futebol. Além disso, clubes que observam essa movimentação poderiam repensar a forma como negociam seus talentos, buscando mais equilíbrio entre desenvolvimento nacional e projeção internacional. Essa ideia tem atraído debates entre comentaristas que veem nesse rumor algo muito maior do que uma simples transferência. Veem um possível novo modelo. O Flamengo, por sua vez, estaria vivendo internamente uma onda de empolgação misturada com cautela. A diretoria, sempre discreta em momentos de movimentações importantes, não confirma nada, mas também não desmente, o que só cresce o burburinho. Jogadores do elenco estariam comentando entre si sobre a possibilidade de dividir o campo com Endrick, imaginando treinos mais intensos, jogadas combinadas e até disputa saudável por posições. Isso aumenta a competitividade e deixa claro que, mesmo como rumor, o assunto já produz efeitos no ambiente interno. Funcionários, membros da comissão técnica e até pessoas próximas de patrocinadores estariam aguardando ansiosamente alguma fala oficial. Mas tudo segue silencioso, como se cada detalhe estivesse sendo medido. A ausência de negações firmes faz com que especialistas acreditem ainda mais que algo importante está sendo alinhado e que, cedo ou tarde, alguma revelação virá à tona. A torcida, por sua vez, vive um dos momentos mais emocionantes dos últimos tempos. Mesmo sem confirmação, muitos já tratam a chegada de Endrick como algo praticamente certo, criando vídeos, montagens e análises imaginárias sobre como seria o entrosamento dele com os principais nomes do time. Nos bares,
Nos estádios e nas redes sociais, o clima é de pura expectativa, como se todos soubessem que estão prestes a testemunhar um capítulo histórico no clube. O simples rumor já é suficiente para movimentar o imaginário coletivo. Fortalecer o senso de identidade rubro-negro e reacender aquele sentimento de orgulho que só um reforço desse tamanho consegue despertar. A ideia de ver um dos maiores talentos do mundo atuando temporariamente pelo Flamengo é irresistível. E a torcida abraça isso como se fosse um sonho prestes a se realizar. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No fim dessa segunda parte, o rumor já ganha contornos de fenômeno, ultrapassando a esfera esportiva e entrando no campo emocional, cultural e até estratégico. Endrick, que já é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, se torna agora o centro de uma narrativa que mistura desejo, expectativa, especulação e paixão. O Flamengo, que sempre protagoniza movimentos grandiosos, pode estar diante de uma das maiores histórias da sua trajetória moderna. E enquanto nenhum dirigente confirma ou nega, o burburinho só cresce, alimentado por cada sussurro, cada pista e cada antecipação. No fundo, o que todo mundo sente é que, se realmente acontecer, o futebol brasileiro viverá um momento inesquecível, marcado pela volta temporária de um talento que carrega nas pernas e na mente o futuro do esporte. Até lá, resta acompanhar cada detalhe, cada indício e cada silêncio estratégico, porque o rumor, por enquanto, é gigante e parece longe de desaparecer. À medida que o burburinho continua crescendo, surgem ainda mais conversas paralelas que tentam explicar como esse movimento poderia ter começado nos bastidores, com algumas fontes sugerindo que tudo teve início muito antes de qualquer informação vazar para a imprensa. Há quem diga que representantes próximos ao jogador já vinham conversando com o Flamengo de maneira discreta, observando o momento do clube, analisando o projeto esportivo, entendendo a estrutura e até mapeando como o jovem atacante poderia se encaixar no esquema tático. Essas conversas, ainda que informais, teriam deixado claro que o ambiente rubro-negro seria perfeito para uma temporada de alto rendimento, permitindo que Endrick mantivesse ritmo competitivo enquanto se afastava temporariamente da pressão europeia. A teoria que circula entre jornalistas experientes é que o Real Madrid teria dado sinal verde para essas sondagens justamente porque entende que o desenvolvimento do jogador precisa ser contínuo e que, em um clube como o Flamengo, ele encontraria exatamente o tipo de desafio que o ajudaria a evoluir. Tudo isso permanece envolto em mistério, mas reforça ainda mais a ideia de que o rumor não surgiu do nada. Ele tem raízes, conversas, movimentos e uma lógica por trás, mesmo que silenciosa e escondida do público. Outro ponto que ganhou força nos últimos dias é o impacto comercial que a chegada de Endrick ao Flamengo poderia gerar, com alguns especialistas em marketing esportivo afirmando que seria um dos maiores impulsos de imagem da história recente do futebol brasileiro. Isso porque a combinação entre a marca Flamengo, uma das mais fortes das Américas, e a figura de um jogador mundialmente reconhecido pela sua precocidade e pelo potencial absurdo, criaria um efeito imediato na visibilidade do clube. Marcas internacionais que já monitoram o mercado sul-americano poderiam enxergar essa movimentação como um convite para investir ainda mais no Flamengo, transformando o período de empréstimo em um laboratório para medir alcance, engajamento e retorno comercial.
Além disso, a presença de Endrick naturalmente atrairia mídia internacional, ampliando a exposição do clube em territórios que normalmente acompanham apenas competições europeias. Esse tipo de impacto, segundo especialistas que acompanham de perto o assunto, é exatamente o que transforma clubes em potências globais, gerando um ciclo de investimentos que se retroalimenta. E é justamente esse potencial gigantesco que torna o rumor ainda mais sedutor, alimentando a sensação de que, caso tudo se confirme, o futebol brasileiro dará um salto que poucos imaginavam tão cedo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!